perfil do anticristo. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. E eu convido você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, 24. Não sei quantos irmãos lembram, mas há 3 anos atrás, lembram e estavam, né? Nesse estudo, nós tínhamos aqui os estudos às terças-feiras e ministramos sobre esse tema. E eu lembro de gente que estava naquele dia lá quando eu ministrei, o anticristo, o período do anticristo e o perfil também do falso profeta. Foram 2 estudos sequenciados e a gente olhando, o computador já ajuda, não é? A gente olhando há 3 anos atrás e pede autorização a Deus para trazer para a igreja hoje, não é? E eu entendo que será para a edificação, para a exortação nossa, essa mensagem bíblica. Mateus 24, um estudo transformado em mensagem bíblica. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amém? Amém. Não é? Será assim porque Jesus disse, irmãos. E já está sendo assim. Não é? Não nos causa espanto que no tempo de Jesus, antes dele chegar ao mundo, os irmãos acreditam que já há relatos de anticristos, pessoas, não é? Se passando pelo Messias. Já se tinha um preparo e um desejo muito grande, depois de 400 anos de silêncio profético, como foi o período interbíblico, não é? Depois do último profeta surge João Batista 400 anos depois. Então o povo estava com sede de ouvir a palavra, porque o restante, os fariseus, aqueles líderes religiosos, sacerdotes, eles estavam no seu exercício profético, porque Roma permitia até certo ponto, mas a voz profética, um homem que se levantava e muitas vezes apontava o dedo para governantes e chamava a atenção do povo de Deus, esse silêncio ele permaneceu durante cerca de 400 anos. Então surge antes de Cristo alguns dizendo-se que era o Messias. Tanto é que João Batista, note bem, quando ele toma conhecimento, embora batizou Cristo Jesus, como ele toma conhecimento de que Jesus está iniciando o ministério, ele envia discípulos seus para perguntar, o nosso mestre está perguntando se o Senhor mesmo é o Messias, porque já existiam. Imagina hoje, irmãos, quantas pessoas e quanta cogitação existe em relação ao anticristo e o falso profeta. Nós temos uma dimensão enorme. Lamentavelmente, irmãos, podemos dizer que por ser falso profeta, o campo de ação desse falso profeta, ou dos falsos profetas, é o campo religioso. São as igrejas. E muitas vezes pegando carona no evangelho, parecendo o evangelho. Então, esse texto citado por Jesus nesse sermão, não é? Diz claramente de que existirá esse falso profeta, que é figura, é personificação, não é? Para outros que se levantam no meio do cenário religioso para terem esse perfil. O propósito nosso é trazer, na realidade, um perfil não exaustivo, ou seja, com todas as características. Eu trarei apenas algumas características desse falso profeta. E você pode ir identificando, tá certo? Porque quem é crente de verdade, quem conhece as Escrituras, quem lê a Bíblia, você quando ouve alguém, vê se não é assim, quando você ouve alguma palavra bíblica, quando você ouve algum pastor, quando você ouve alguém falando textos da Bíblia e explanando, você nota que quando fala algo que nós chamamos de heresia,
Quem é crente percebe logo. Quem é conhecedor das Escrituras, nota logo a palavra lá contaminada. Às vezes, ela vem de forma, às vezes não, geralmente, ela vem de forma subliminar. Ela vem bonita, ela vem cheia de florido. São pessoas que falam bem, têm uma oratória assim, invejável. Mas no meio do falar, a gente nota que tem algo errado, não é? Que Deus nos dê o discernimento, irmãos, como nós precisamos do discernimento da palavra. E se você só vai ter discernimento da palavra se você lê a palavra. O crente que não lê a palavra, não adianta, você vai ouvir 1000 sermões como esse aqui. Mas se você não se debruçar e se alimentar e ir participando de uma ferramenta maravilhosa que nós temos, que é chamada Escola Bíblica Dominical, você não terá o discernimento necessário. Você pode até ser o escolhido, mas você está vulnerável. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que até os escolhidos, eles estão na zona de perigo se não estiverem fundamentados na palavra. Então, irmãos, o primeiro perfil que eu apresento aqui, os irmãos depois que quiserem esses perfis, eu poderei, não é, enviar para você. Hoje a gente envia, não é, via rede social, via WhatsApp. Não vou projetá-los aqui porque não enviei a tempo lá para nossa mídia, mas vá me acompanhando, não me deixe sozinho aqui. Até porque precisa ser do seu interesse isso. Precisa ser do seu conhecimento, o perfil de um falso profeta. O primeiro perfil, irmãos, que eu trago é que o falso profeta, ele parece um verdadeiro profeta. Ele parece um verdadeiro profeta. Em sua aparência, ele se vestirá como profeta verdadeiro. As suas palavras, elas serão semelhantes às do profeta verdadeiro. Ele falará em nome de Deus, usando a palavra de Deus. O rebanho do Senhor precisa olhar, aliás, além da aparência. Coisa difícil para nós, não é? Porque nós fazemos a leitura muito da aparência. O ser humano é tendencioso a isso. A gente olha o rótulo, a gente olha a aparência, olha que coisa bonita, mas como fala bem, mas que coisa maravilhosa, e o conteúdo? Porque a aparência é importante, mas o conteúdo mais ainda. Então, é preciso que o rebanho do Senhor precise olhar além da aparência para identificar esses falsos mestres de nossos dias. Então, o primeiro perfil do falso profeta parece com o verdadeiro. Porque tudo que tem valor, existe um falso. Dinheiro, existe dinheiro falso porque dinheiro tem valor. Existe amor falso porque amor tem valor. Existe fé falsa porque fé tem valor. E aí vai. O falso profeta, ele parecerá, mas parecerá muito, irmãos, com o verdadeiro profeta. E o crivo aí, a zona divisória, será o conteúdo da sua palavra. Ele pode falar manso como o Dr. Shedd falava, não é? Quem ouviu aqui Dr. Shedd? Não era um pregador tipo efusivo, como nós temos alguns, ou quem sabe até do meu perfil, nem sei como prego, aliás, não é? Mas, quando vinha, fluía. Era saúde pura, era doutrina pura e aplicada, não é? Ou pode ser até um pregador efusivo, mas o conteúdo será o diferencial. O conteúdo. Mas há uma segunda característica, irmãos, desse falso profeta, é que ele maximiza a projeção pessoal de sua imagem e de seus feitos. Ele maximiza. Ele aumenta isso. O ministério dele é ele. As fotos do ministério, o nome da igreja e do ministério sai lá pequenininho, com aquelas letrinhas de uma bula de remédio. Que eu lá em casa às vezes tenho que pedir alguém para ler porque eu não enxergo mais. Bem pequenininho lá. Mas a foto dele muitas vezes vem lá, grandona, não é? Às vezes projeta a família, projeta a esposa. Nenhum mal, porque vou pregar na Bahia, botaram uma foto minha lá, não é? Domingo que vem, próximo final de semana. Problema algum. Mas o ministério focado em gente, ministério personalístico. Isso não é de Deus, irmãos. Tem algo errado aí.
Dou graças a Deus porque segmentos religiosos, como o nosso, histórico, igrejas históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, elas focam no ministério, na igreja. Sei que somos pastores e há uma importância nisso. Mas aqui não temos o título ou pastor em eminência. Não. Porque entendemos que quando o ministério começa a desenvolver esse aspecto voltado muito para a imagem do líder, isso, irmãos, será uma projeção pessoal, voltada para o estrelato, para a publicidade, e nós sabemos que a coisa não é boa, não é sadia. Mas o falso profeta, ele se utiliza muito bem disso. Ele projeta a sua autoimagem para o rebanho, e não apenas para o rebanho, mas para a sociedade. É o ministério fulano de tal. Pastor, que título, mas ninguém quer mais título de pastor. Hoje são outros títulos que parece que trazem uma hierarquia, quando a Bíblia nunca, embora enalteça, coloca a importância dos líderes, mas não coloca hierarquicamente a nossa dimensão espiritual em relação de que eu seja melhor ou mais importante do que qualquer um dos irmãos aqui. Ao contrário, sobre liderança pesa o peso. Tem o peso. Expressa o peso da liderança. De poder servir, e servir bem, e não servir de qualquer jeito. Mas os falsos profetas, irmãos, se utilizam disso, maximizam a projeção pessoal. Você tem visto isso? Em algum lugar? Responda não. Mas vá pensando comigo aí. A gente tem visto isso aqui no Brasil. A gente tem notado isso. Cheira. Eu estou aqui afirmando. E se afirmasse, se for preciso, afirmaremos. Mas cheira. Não cheira bem a isso. Não expressa bem. Mas há uma terceira, irmãos, característica desse falso profeta. É que ele tem extrema ganância por dinheiro. Extrema ganância por dinheiro. Eu sei que hoje nós ficamos cheios de dedos, as igrejas históricas, quando vamos falar em recursos, dinheiro, porque do outro lado existe uma avenidona de gente que está fazendo uma verdadeira simonia, de fazendo do evangelho um verdadeiro negócio mesmo. Mas nós entendemos, porque entregamos dízimos e ofertas para a manutenção do ministério. E louvado seja Deus que aqui em outras igrejas, espero ter, você que é membro da igreja precisa saber quanto nós temos de receita, quanto temos de saída, em que empregamos nossos recursos. Até quanto eu ganho, você pode saber. Não é? Quanto você ganha, não sei não, mas até quanto eu ganho aqui como pastor, presidente, você pode saber. Não é? É dado o direito ao membro para que tenhamos transparência nisso. Irmãos, o falso profeta, ele vai focar, de fato é, toda a ação dele gira em torno de dinheiro e a ganância pelo dinheiro. É algo escandaloso. Negociam favores de Deus para oferirem lucro financeiro. Eles não têm nenhum escrúpulo de cobrar quantias vultuosas, muitas vezes por uma pregação. Uma pregação. Eu sei que quem é do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, quem milita no Evangelho deve viver do Evangelho. Abra-se um parêntese aqui, quem não sabe, eu abri mão de uma profissão para poder servir ao Senhor, porque eu entendo que a igreja me dá suporte e eu tenho um chamado. Se a igreja fosse pequena, eu iria fazer tendas, iria ensinar, ia trabalhar como coordenador de ensino, como já fiz. Mas até o emprego público, que passei no concurso, agradeci, porque orei ao Senhor e disse, Senhor, e agora? Olhei um pouco para a família, olhei para o amanhã, olhei para a chamada estabilidade, já viu o funcionário público, a estabilidade que você tem, mas quando fui orar não teve jeito. Nem mesmo para conciliar, porque era apenas um turno, conciliar o horário,
eu gostaria, porque não gostaria de ouvir, confesso, irmãos, alguém dizendo, o pastor está sem tempo porque está trabalhando em outra coisa. Mergulhado. E às vezes é até difícil sair daqui e assim dizer, olha, eu estou em casa agora aqui, eu tenho que viver para a família. Não, a igreja vai comigo e fica ali, né? Fecha parênteses. O falso profeta, ele vai focar, ele vai fazer as verdadeiras ações voltadas para essa questão financeira. E o pior, irmãos, negociar, como eu disse aqui, os favores de Deus. O grupo de pastores, um dia desses, colocaram um milagre sendo realizado lá no contexto da África. A gente via as roupas, o dialeto, no contexto da África. Uma senhora com um problema no braço, o braço dela não esticava, não é? Era preso aqui, um tipo de doença que ela tinha. E aí alguém colocou lá e disse, veja como Deus faz, tal, aquela coisa, não é? E Deus faz milagre mesmo, irmãos. Veja como Deus quer agir. E aquele vídeo fazia com que um dos pastores ali ficasse dizendo para ela uma palavra aqui, lá no dialeto, e ela ia esforçando o braço, esticando, e o povo já pulando. Aí depois alguém do próprio grupo disse, esse milagre já ocorreu em mais 3 igrejas que essa mulher estava. A mulher estava sendo paga para que, por um problema de saúde que ela tinha, de poder colher braço, não sei como é, vocês que trabalham na área de saúde sabem mais, e ela, isso, um tipo de deslocamento que ela fazia voluntariamente. E aquilo ali era tido como cura. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Nós cremos num Deus que usa profetas, levanta servos e servas do Senhor no meio da igreja, para trazer palavra, e eu, inclusive, aqui estou trazendo profecia para os irmãos, pregando. E quando Ele quer, Ele faz isso voluntariamente, e levanta pessoas para exortar a crente. Mas muito cuidado quando se trata em relação à extrema ganância de alguns, porque tem sido um verdadeiro negócio esse campo, esse âmbito religioso. E o falso profeta sabe fazer isso como ninguém, infelizmente. Mas há uma outra característica, irmãos, do falso profeta, é que ele relativiza as Escrituras. Eu não estou trazendo os textos aqui para os irmãos, mas isso está muito claro em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16. Prega a palavra e toda a palavra. A palavra está para exortar, para trazer saúde, crescimento para a igreja. Mas o falso profeta, ele fica relativizando as Escrituras. Vai de acordo com o que ele pensa. E pega de maneira assustadora um texto bíblico isolado para dar base àquilo que ele pensa, quando o texto não está dizendo nada daquilo. Porque texto sem o contexto vai ser um pretexto, como a gente diz. Mas ele relativiza as Escrituras. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é uma ferramenta de trabalho, como qualquer outra, e em especial porque nós sabemos e que temos esse livro como regra de fé e prática. Eles não servem aquilo que as Escrituras estão dizendo e nem pregam todo o Evangelho, toda a palavra. Porque quando Paulo chega a Timóteo e diz, Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Somente a palavra, Timóteo. Não é? Agora pega a palavra na sua inteireza, no Evangelho. Prega o Evangelho. Hoje a gente vê, irmãos, pessoas hoje falando de tudo. Mas as Escrituras, elas não estão sendo expostas. Elas não estão sendo colocadas. Por isso que o povo hoje está com fome da palavra. Está com sede da água viva. Tem gente, crente, que está muitas vezes morrendo de fome porque falta a palavra. E quando muitas vezes, guarde bem isso, viu? Levantamos para pregar a palavra, os nossos locais, eles estão vazios, porque o povo quer, muitas vezes, o oba-oba. Mas quando nós vamos para a palavra, parece que é enfadonho. E quem foi que disse, aqui trazendo a ilustração
do estudo, não é? Quem foi que disse que estudar, você se debruçar sobre estudo, é algo assim tão prazeroso, não é? Leva empenho. Tem que perder algumas noites. E quem foi que disse que estudar a palavra, a gente não tem o empenho de suarmos e de investirmos tempo? Porque o nosso interesse é com o conteúdo dela. Embora nós temos as características e apoio para que possamos explanar de forma criativa, mas a palavra ela precisa ser pregada na sua inteireza. O falso profeta, irmãos, ele vai relativizando. Ele vai relativizando. Ele pega o que lhe interessa e coloca para o público. Uma outra característica, irmãos, do falso profeta é que ele considera, note bem isso, sua palavra inquestionável. Inquestionável. Nós sabemos que quando os profetas, eles surgiam com o assim diz o Senhor, eles vinham com o selo da profecia. Aí é uma história. Falando em nome do Senhor, falando a palavra do Senhor, não há o que se questionar. Não há. Mas a palavra do profeta, humanamente falando, por que não pode ser questionada? Porque o pensamento dele só é o certo. Dou graças a Deus. Porque alguns aqui pensam no momento de decisão, pensam e ajudam na decisão. Porque nem sempre nós, líderes, estamos tendo aquela dimensão da solução do problema. Por isso a importância de um líder. Por isso a importância de uma proposta, muitas vezes, dentro de uma assembleia como nós fazemos aqui. Por isso o entendimento de outra forma. Mas o falso profeta, ele detesta, ele odeia ser questionado. O que ele falou, em nome dele, é tido como verdade. É a palavra como se fosse de um Deus e não pode ser questionada. Irmãos, enganoso é o coração do homem. Já dizia o profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9. Enganoso é o coração do homem. O seu coração, muito cuidado com ele, porque é uma terra que você não tem muito controle, muito enganosa. Além da aparência que nós fazemos a leitura das coisas, nós temos aqui, na realidade, porque quando a Bíblia fala de coração, não é? Centro de decisões, nós temos aqui, na nossa mente, um conflito grande. Então, como fazer a leitura de alguém que não pode ser questionado em alguma atitude que nós notamos que ela está incorreta? Ela está incorreta. As coisas mais absurdas, irmãos, temos visto aí. Mais absurdas. Alguém em nome do Espírito Santo poder agir, inclusive usando dos expedientes os mais terríveis. E às vezes as pessoas, por falta de conhecimento da palavra, eles embarcam. Vou citar só uma, em respeito aos irmãos. Até porque isso aí sai. E a mídia, quando pega, ela explora um bocado. E o problema não está na mídia, não. O problema está, muitas vezes, no que ocorre. Nós precisamos nos policiar e trabalharmos para que não ocorra. A mídia está fazendo a função dela. Ninguém queira cobrar dela. Não é? Com exagero ou não, da forma, não é? Com neutralidade nós sabemos que não é, mas nós precisamos nos cuidar. Uma só. Uma dessas igrejas, irmãos, aqui no Brasil. E já ocorreu aqui em Sergipe também. Na busca pelos dons do Espírito Santo. Na busca de ter o poder, que muitas vezes muito crente procura, em tudo quanto é canto, sai muitas vezes daqui para ir buscar em outros locais e fica infectado com aquele vírus terrível de uma heresia. O pastor chega para uma mãe, para o pai, e diz: olha, sua filha está com um problema de demonização. Demonização.
menina estava endemoniada e que ele precisava coabitar com ela, ter relações sexuais com ela, para que o espírito que estava nele pudesse sarar, sair, tirar o demônio da menina. Só que ele, irmãos que são da área do direito, só que ele teve, ou ele não sabia, ou fez sabendo já pelo erro. A menina era menor de 14 anos. Estupro de vulnerável, com uma qualificação pesada em cima dele. Desses casos, irmãos, a gente fica difícil até orar, pedindo misericórdia. Porque sabemos que tem gente hoje doente, exercendo ministério, e ministério não foi feito para gente que tem problema, transtornos diversos. Vá se tratar, como eu já disse aqui, para exercer ministério com saúde e na dependência do Espírito Santo. Os irmãos verem o absurdo. E o falso profeta, irmãos, ele pega carona nisso. Mas nós vamos adiante, chegando quase ao final. Dessas características todas, se existe uma mais danosa é essa. Falso profeta, ele nega ou ele minimiza os atributos de Jesus. Ele nega ou minimiza, tira de Jesus os atributos dele. Jesus não é Deus. Já viu alguma religião pensando assim? Defendendo isso? Jesus não é Deus. Jesus é um anjo. Jesus foi criado por Deus. Jesus é um Deus. Muito cuidado com essa expressão, porque Deus não tem um, nem tem dois, nem tem três. Não é poligamia. Não é, aliás, politeísmo. Não é a crença de vários deuses que nós temos. Há uma divindade só. Pai, Filho e Espírito Santo, com a mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma, é claro, em ações diferentes, mas com a mesma essência e poder. Pai, Filho e Espírito Santo, então não é um Deus. Mas há segmentos religiosos que defendem isso. E o falso profeta, ele procura tirar de Jesus a autoridade dele. E digo mais um pouco. Se você tira de Jesus também e coloca alguém como mediador dele, como é o caso do catolicismo romano, que é Jesus quem salva, mas Maria é medianeira, também incorre em erro. Porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há só ponte. Você que é católico, por favor, entenda isso. O fato de Maria, aquela mulher surpreendente, ser mãe de Jesus, em nenhuma página das Escrituras nós temos Maria trazendo para si a glorificação, Maria trazendo para a era os atributos que hoje estão sendo divulgados há séculos já pelo catolicismo romano. Não temos isso. Mas o falso profeta, ele nega os atributos de Cristo. Jesus Cristo e a sua obra, irmãos, de redenção, são de maior importância que nós temos. Portanto, tome cuidado com todo aquele que nega que Jesus é igual a Deus. Ele desvaloriza a morte de Jesus no nosso lugar, rejeita a humanidade de Jesus. Isso não é novo. Século II, a igreja já estava enfrentando isso. As heresias já surgiram isso. Alguém chegava e dizia, não, Jesus não é homem, porque ele é só um espírito. Ele não é revestido de carne. Ele é só um vulto, um espírito. E chegavam outros exageros, não, ele é homem. Nasceu de Maria, como é que pode ser Deus? Não é? Mas nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, cremos nisso. Por mais desafiador que seja, irmãos, há um propósito de Deus em Cristo Jesus. E por isso cremos. Mas há uma outra característica do falso profeta. É que ele sempre apresenta uma nova revelação. Pode notar. Surgem assim, com uma revelação. Apareceu um anjo, foi para algum lugar solitário, vê se não é assim. Você que lê a história das religiões,
foi para um lugar, teve uma visão, e sempre surge baseado numa revelação. Inclusive eu quero dizer aos irmãos que biblicamente, teologicamente, aliás, falando, o termo revelação, quando alguém diz, olha, fulano teve uma revelação de Deus, nós usamos iluminação em relação às Escrituras. Porque o que foi revelado, note bem isso, revelação é a revelação que nós temos nas Escrituras. E quando lemos o que está nas Escrituras, nós temos uma iluminação do Espírito para compreendermos o que está nas Escrituras. Então, se alguém levanta hoje, por mais que ele seja um homem, tido como homem ou mulher de Deus, e dizer, eu estou tendo uma revelação de que está ocorrendo, vai ocorrer isso e aquilo, e é dessa forma, e trazendo conteúdos que vão de encontro às Escrituras, nós precisamos rejeitar, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Eles nem mesmo que nós mesmos pudéssemos chegar, ou até um anjo de luz, pregando um outro evangelho, que seja anátema, que seja não recebido, que seja colocado para fora dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos. Então, esse falso profeta vem sempre trazendo uma nova relação. É claro que existem, irmãos, revelações, manifestações de Deus, aliás, mas todo falso profeta começa difundindo isso. Uma nova revelação. É como se o evangelho surgisse com ele. É como se Deus só usasse ele. É como se tudo quanto temos de história do agir de Deus no Antigo Testamento e com Cristo Jesus vindo no Novo Testamento, fosse agora ali focada numa só pessoa. Uma nova revelação. Nós vamos ver muito isso aqui para frente, irmãos. Mas por último, irmãos, o falso profeta, ele traz uma profecia que não se cumpre. Não se cumpre. Porque se alguém levantava em nome de Deus lá atrás, no Antigo Testamento, e ele dizia, assim diz o Senhor, e deixava o recado pronto para Israel, ou para os reis, ou para alguém, aquela profecia deveria se cumprir. Se não se cumprisse, a pena capital era a morte do profeta. E já existiam falsos profetas naquele tempo. Teve inclusive profetas que, por denunciarem as condições não apenas espirituais do seu povo, mas as condições sociais. Porque nós focamos muitas vezes no espiritual e esquecemos de denunciar as mazelas sociais que são feitas, as injustiças sociais que nós temos. Os profetas muitas vezes pagavam com a própria vida, porque ele se queria uma palavra de conforto, de esperança, mas ele dizia, está errado. Se não houver conserto, Deus vai pesar a sua mão, a mão dele, e vai acontecer isso, e aquilo ali doía aos ouvidos dos reis. Mas, irmãos, a profecia do falso profeta, até por ser falso, não tem como se cumprir. Ela pode até chegar a acertar algumas coisas. Alguém um dia me perguntou se o famoso Nostradamus era um profeta mesmo de Deus, porque muitas coisas que ele falou se cumpriram, outras coisas não tão literalmente como ele falou. Mas muita coisa, se você for analisar e você que lê, se cumpriu. Agora, a profecia dada por Deus, irmãos, ela se cumpre 100%. Ela não chega no 90%, sabe? 90%, não, é 100%. Já vi, irmãos, muitos dissabores em profetadas recebidas por gente que devia conhecer a palavra, porque era crente, e é crente, aliás, mas que deu vazão a isso. Como é que pode alguém chegar e dizer, olha, Deus me revelou, está me dando aqui uma palavra de que você tem que casar com fulano, porque ele está me dizendo. Devia revelar a pessoa, né? O próprio Deus se coloca diante da pessoa. E a pessoa recebeu missionária, viu? Cuidado, missionária. Porque era missionária, né? Namorou-se com aquela palavra, já vinha gostando da pessoa. Hoje
sujeito pastor, quando foi falar com ele, olha, Deus me disse através de fulano que vou casar com você. Ele disse, olha, eu quero você como amiga. Deus não me falou isso. Deus não está colocando em meu coração. Diante daquilo ali, confusão mental profunda, uma depressão terrível. E vai para lá e vai para cá. Porque como é que Deus fala e não fala com o outro? E o pastor continuou na sua posição. Né? Não vou poder, até porque gosto muito de você como amiga e não vou embarcar. Frustração. Porque ouviu uma profetada, como nós falamos, que não iria se cumprir. A bem da verdade, irmãos, quer que eu seja mais claro em relação a isso? Eu creio piamente que Deus pode escolher, e Ele escolheu alguns aqui, um para o outro, sabe? Como nós pregamos, né? Às vezes no casamento, seja um para o outro. Sim, escolheu o dedo mesmo, né? Um para o outro. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Sou crente, viu? Essa decisão de escolher, e é a mulher geralmente que escolhe, porque isso é no mundo animal mesmo, é a mulher que coloca e ela lê o perfil, ela diz, eu quero isso aqui. Não é a mulher que escolhe. Você nem se engane, homem, até já disse isso aqui. Antes de você escolher, ela já escolheu. E se ela não escolher, nem adianta ficar persistindo muito. Porque é ela quem decide se quer ou não. Não é? Deus deixa com você. Deus deixa com você essa escolha. É uma escolha de foro pessoal. Existe áreas da nossa vida que Deus deixa com a gente. Em algumas situações Ele separa mesmo e Ele escolhe. Não é? Mas, geralmente, nessa área, Deus deixa com você. É uma escolha sua. Por isso que não se força celibato. É uma ladeira sem freio. Não é? Imposição de celibato, meu Pai do céu. Não tem como. Deve ser uma escolha pessoal. Meus irmãos, eu espero que essa palavra, esses perfis aqui, esse perfil, aliás, essas características, elas possam trazer exortação para a igreja, cuidado para a igreja. Porque estou trazendo aqui não é em vão, é porque nós temos visto os irmãos também, e precisamos estar atentos com os falsos profetas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Tua palavra foi explanada, verdade, um misto de pregação e estudo, mas nós te agradecemos, Senhor, porque não somos ingênuos ao momento que estamos passando, até porque o Senhor já alertou lá atrás, de que teríamos falsos profetas. E nós, ó Deus, pedimos discernimento na Tua palavra, para poder distinguir aquilo que é Teu e o que não é. Faz com que, Senhor, essa igreja, jamais em sua história, ela se enverede, e igrejas nossas co-irmãs, se enveredem pelo discurso, bonito muitas vezes, de heresias que surgem no seio da igreja. E que nós possamos fazer como os bereanos fizeram lá atrás, vendo se era daquela forma mesmo na palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos